Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Sabe, construir na nuvem hoje em dia parece que te dá um universo de possibilidades, né? Mas aí vem a dúvida. Como a gente garante que o que estamos construindo vai ser algo incrível e não um verdadeiro labirinto super complexo e caro? Exato. E é justamente para isso que a gente vai mergulhar hoje nos frameworks de arquitetura. Pensem neles como um mapa, uma bússola para guiar a gente nessa jornada. E para organizar nossa conversa, a gente vai passar por esses 5 pontos. Primeiro, entender o labirinto da nuvem. Depois, os pilares da AWS e Azure. Aí, a gente olha a filosofia do Google, o framework específico da Databricks e, por fim, como escolher o melhor caminho. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender muito bem qual é o problema que esses frameworks querem resolver. E o problema parece ser esse, né? A nuvem te dá uma liberdade incrível, quase infinita. Mas essa liberdade toda, sem um guia, pode virar uma bagunça gigantesca, não é? Exatamente. Vira um sistema complexo, caro de manter e que ninguém mais entende como funciona. É o caos total. E é aí que os frameworks entram. Eles são basicamente um compilado das melhores práticas do mercado. É a tal da bússola que a gente falou que aponta o norte para construir sistemas que sejam, ao mesmo tempo, seguros, eficientes e que não custem uma fortuna. Certo, então vamos ver como isso funciona na prática. A gente pode começar com os gigantes, AWS e Azure, que basicamente definiram o padrão do mercado, certo? Perfeito. Eles criaram um terreno comum, um conjunto de ideias que eles chamam de pilares. Isso se tornou a base para quase tudo que a gente discute sobre arquitetura em nuvem hoje. Nossa, olhando essa tabela, é impressionante como eles são parecidos. É praticamente a mesma lista. É isso que é o mais interessante. Eles criaram uma linguagem comum. Você pode ver que excelência operacional, segurança, confiabilidade, performance e custos são idênticos. A AWS adicionou recentemente o pilar de sustentabilidade, o que já mostra uma tendência bem forte do mercado. Então, para a gente ter uma base sólida, vamos passar rapidinho por cada um desses 6 pilares da AWS. Eles realmente definem o que é uma infraestrutura bem feita na nuvem. O primeiro é a excelência operacional, que, em bom português, seria fazer a coisa funcionar bem e sempre procurar um jeito de fazer funcionar melhor ainda. É isso? Exatamente. É sobre automação, monitoramento e melhoria contínua. O segundo, claro, é segurança. Que vai muito além de ter uma senha forte, imagino. Muito além. É sobre proteger os dados, controlar quem acessa o quê e ser capaz de detectar qualquer atividade suspeita o mais rápido possível. Depois temos a confiabilidade. Aqui, a ideia não é construir um sistema que nunca falha, porque isso é impossível. A ideia é construir um sistema que, quando falhar, consiga se recuperar sozinho e rápido, certo? Perfeito. É sobre resiliência. O quarto pilar é a eficiência de performance. Ou seja, garantir que o sistema seja rápido e não desperdice recursos à toa. Isso, e que ele continue rápido mesmo quando um número de usuários aumentar, por exemplo. É sobre escalar de forma inteligente. O quinto, e talvez o que todo mundo mais olha, é a otimização de custos. Esse é fácil de entender. Gastar só o necessário e ter certeza de que cada real investido está trazendo retorno. É exatamente isso, controlar cada centavo e eliminar desperdício. E por último, o pilar mais recente, sustentabilidade. Que interessante! Isso é sobre ser verde? De certa forma, sim. A ideia é projetar sistemas que usem os recursos da forma mais eficiente possível para, consequentemente, reduzir o impacto ambiental da operação. É uma preocupação cada vez maior. Ok, AWS e Azure são bem parecidos focados nesses pilares. Mas e o Google Cloud? Eles seguem a mesma cartilha? Então, o Google chega nos mesmos objetivos, mas por um caminho um pouco diferente. Em vez de uma lista de pilares, eles focam mais em alguns princípios de design. É uma mudança de filosofia. Claro que o Google também se preocupa com segurança, custo, etc. Mas a base do framework deles é construída em cima de princípios. E essa citação aqui resume a ideia central de um dos mais importantes, o desacoplamento. Desacoplamento parece um conceito bem técnico. Dá para simplificar? Com certeza. Pense em um sistema como se fosse um conjunto de blocos de Lego. Em vez de construir uma coisa só, gigante, monolítica, você constrói várias pecinhas menores e independentes que se encaixam. Ah, entendi. E aí, se uma pecinha quebrar, o resto continua funcionando. E se precisar de mais de uma peça, é só adicionar outra igual. Exato. Isso torna o sistema muito mais flexível e resiliente. Certo. Já vimos a base com a AWS e Azure e a filosofia de design do Google. Mas e quando a gente vai para um mundo mais específico, como o de dados e inteligência artificial?
As regras mudam? Elas não mudam, elas evoluem. É o caso do Databricks. Eles pegaram a base do Well Architected e deram uma turbinada, adaptando para o universo de data e AI. Dá uma olhada aqui. O Databricks mantém os 5 pilares que a gente já conhece, como segurança e custo. Mas eles adicionam 2 novos, que são super específicos para o mundo deles. Governança de dados IA e interoperabilidade e usabilidade. Faz todo sentido, já que esses são os maiores desafios nessa área, né? Exato. O primeiro pilar novo, governança de dados e IA, é sobre responder perguntas como: de onde esse dado veio? Quem pode acessar? Esse modelo de IA é confiável? É sobre ter controle e visibilidade para garantir que os dados estão sendo usados do jeito certo e de forma segura. E como eles fazem isso na prática? A principal ferramenta é o Unity Catalog. Pense nele como uma espécie de cérebro central que controla tudo. Ele sabe onde cada dado está, quem pode ver e registra tudo o que acontece. Ele quebra os silos de dados. Uau, quanta informação! Então a gente tem os pilares de AWS e Azure, os princípios do Google, a especialização da Databricks. Com tudo isso na mesa, como é que alguém escolhe a bússola certa para o seu projeto? O segredo é não pensar neles como concorrentes, mas como ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Se você quer um checklist completo que cubra tudo, AWS e Azure são ótimos. Se você valoriza mais a flexibilidade e um design mais simples, o Google pode ser o caminho. E se o seu mundo gira em torno de dados e IA, o Databricks já te dá um guia super especializado. Mas, no final das contas, o ponto mais crucial talvez seja este aqui. Nenhum desses frameworks é algo que você usa uma vez e pronto, acabou. Não é uma foto, é um filme. É um processo que nunca termina. Exatamente. É um checklist contínuo, uma ferramenta para constantemente avaliar e melhorar sua arquitetura. O que nos leva a essa pergunta final. A arquitetura nunca está de fato pronta. Ela está sempre evoluindo. Então a questão não é se você vai melhorar, mas o que você vai melhorar primeiro. Fica aí a reflexão. Olhando para o seu sistema hoje, qual pilar você precisa fortalecer agora? Segurança? Custo? Performance? É uma jornada contínua.